Que o presidente Vladimir Putin ordenou que os mercenários do grupo Wagner assinem um juramento de lealdade com o Estado russo. Vamos conversar ao vivo com o editor de internacional do Grupo Jovem Pan, Marcelo Favalli. Favalli, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Agora, Favalli, é impossível não associar o discurso de Putin hoje com a morte do líder do Grupo Wagner essa semana, não é mesmo? Boa noite, Daniel. Boa noite a quem nos ouve, quem nos assiste. Na política internacional não existem coincidências. Então, o que aconteceu entre sexta e sábado, a assinatura do decreto é na sexta-feira e a declaração foi feita pelo próprio Vladimir Putin, que foi à televisão, inclusive, mais de uma vez nessa semana, a gente tem essas imagens, contar então para a população que ele passou a exigir que o grupo Wagner, os mercenários que foram tão importantes, têm sido importantes na guerra na Ucrânia, agora eles tenham uma assinatura, um compromisso real de lealdade com o Estado russo. Só que o grupo Wagner está muito bem inserido dentro da sociedade em termos de reputação. As próximas imagens aqui mostram pessoas em São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, que foram depositar flores na sede do grupo Wagner. Esses mercenários, eles são tão importantes e tão emblemáticos que ele tem até um prédio, sede, recém-construído, super tecnológico. E a gente vê, então, as pessoas que foram prestar homenagem a Evgeny Prigozhin. Quem desligou aí durante a semana, tá vendo o noticiário aí com um resumo do que aconteceu de mais impactante nos últimos dias, eu preparei aqui um boletim. Quem é Evgeny Prigozhin? Na quarta-feira, ele morreu, vítima de um acidente aéreo muito cheio de suspeitas, ainda pouco explicado. Ele voava da capital Moscou até a segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, onde essas imagens agora há pouco mostravam as pessoas depositando flores ali, cidade natal dele, só que o voo dura muito pouco, coisa de 12, 13 minutos. Testemunhas registraram o avião caindo em espiral, o que não aponta uma falha mecânica, nem um erro de trajetória do piloto. O Kremlin, a sede do poder na Rússia, diz que vai investigar profundamente a causa do acidente. E horas depois veio a informação de que, primeiro, Evgeny Prigozhin estava num avião de pequeno porte, inclusive fabricado aqui no interior de São Paulo pela Embraer. Os 10 ocupantes, todos morreram. 3 tripulantes, um atendente ali dos passageiros, um piloto e um copiloto, e 7 passageiros civis, entre eles 2 do grupo Wagner. Esse que Putin quer que eles assinem agora um termo de conduta, um termo de fidelidade ao Estado russo. E o Evgeny Prigozhin, que era um dos grandes líderes e o cara mais emblemático, quem gravava vídeos no fronte de guerra, depois veio a confirmação de que ele estava no voo e que, como ninguém sobreviveu, ele foi um dos mortos. Mas para a gente entender quem é Evgeny Prigozhin, 62 anos, nascido em São Petersburgo, teve uma juventude delinquente, conhece em São Petersburgo alguém que na década de 90 era muito influente nos bastidores da prefeitura dessa segunda maior cidade da Rússia, Vladimir Putin. A partir do momento em que a União Soviética se desmonta e o Estado russo tem essa herança soviética como a grande mãe Rússia, e Vladimir Putin vai ascendendo dentro do governo federal da Rússia, o Evgeny Prigozhin estreita laços com Vladimir Putin, primeiro por conta de contratos de fornecimento de alimentação para a prefeitura de São Petersburgo, escolas, presídios, leva esses contratos para Moscou junto com esse crescimento político do Putin. Vocês já entenderam que Prigozhin começa a ficar, além de muito influente, muito rico. E aí, entre 2012 e 2014, surge esse grupo Wagner, um grupo de essência muito nacionalista, muito pró-Rússia, obviamente, e de militares muito bem treinados, só que não faziam parte do exército efetivamente. Eles eram, então, soldados contratados para atender algumas demandas do exército russo. Parece algo nebuloso, mas isso é 100% legal, não só na Rússia, como em outros países, a exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Agora, para a gente entender o grupo Wagner, eu preparei aqui um outro conjunto, também no avião, estou falando muito do Evgeny Prigozhin, mas tinha esse outro camarada aqui, Dmitry Utik, que também é uma figura, ou era uma figura muito emblemática dentro do grupo Wagner. Menos midiático, era até muito difícil achar uma figura do Dmitry Utik. Então, um exército privado, de elite,
soldados vindos, inclusive, de outros países muito bem treinados, regressos do exército, muitos de forças especiais. Esse Dmitry Utkin, antes de sair do exército russo, foi condecorado com 4 medalhas da bravura, que é uma das mais altas condecorações que um soldado na Rússia pode receber. Estimativa, 20 mil homens, isso é importante. São esses 20 mil integrantes que deram problema para o Vladimir Putin. E na sexta-feira, ontem, ele assina um decreto exigindo que todo esse contingente agora seja fiel ao Estado russo. Ações, guerra na Síria, recentemente, guerra na Crimeia, que termina em 2014. Reparem que o grupo é criado entre 2012 e 2014, age na Crimeia na mesma época, isso também não é uma coincidência, e a invasão na Ucrânia mais recentemente. Punições. A União Europeia já sancionou o grupo, porque é uma empresa. Fronte na Ucrânia. E o Prigozhin começou a expor falhas, ou o que ele considerava falhas do exército russo, gravava vídeos, publicava em redes sociais, expondo então problemas da infantaria russa e dava nomes. O chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa, ele nunca criticou diretamente Vladimir Putin, a quem ele sempre chamou de amigo. Mas o alto comando do exército estava sempre nas linhas de crítica dura de Evgeny Prigozhin. Passado isso, há 2 meses, um pouco menos, o Evgeny Prigozhin publicou um outro vídeo dizendo que iria marchar com os seus muitos mil homens, não os 20 mil todos, mas algumas centenas, iriam marchar para Moscou, a capital, e tentar ali derrubar esse comandante do Alto Estado-Maior, né, e o ministro da Defesa. Não deu certo, ele acabou recuando, se encontrou com o Vladimir Putin algumas vezes, decidiram que o grupo Wagner iria se exilar num país vizinho e nessa semana, coincidências ou não, o avião em que ele estava cai com circunstâncias meio suspeitas. E a gente acha que isso só aconteceria na ficção, viu, Daniel Caniato? Pois é, Marcelo Favalli trazendo as últimas informações e os detalhes. Agora, Favalli, você vai participar mais uma vez aqui do Jornal Jovem Pan. Adianta pra gente qual é a manchete. SpaceX, é isso? Pois é, daqui a pouco eu volto aí então com 2 novidades. A gente fala da SpaceX. Houve um lançamento em direção à Estação Internacional Espacial. A docagem da nave com a estação deve acontecer no que é pra gente aqui no horário de Brasília na madrugada desse sábado para domingo. Mas eu gostaria de convidar todo mundo que mantivesse aí as atenções na nossa tela, né, na nossa sintonia, porque na sequência do Jornal Jovem Pan tem o Jovem Pan Internacional, especial sobre 1 ano e meio de guerra. Não só tivemos um marco essa semana com a morte de Evgeny Prigozhin, mas a guerra na Ucrânia completou 18 meses. É um marco importante, a gente aborda no programa quais foram os desdobramentos, o que já aconteceu e o que está por vir. E na sequência o documento Jovem Pan feito pelo nosso enviado especial à Rússia, Luca Bassani, exatamente quem é Evgeny Prigozhin. É prato cheio para uma noite fria, viu? Todo mundo convidado. Imperdível. JP Internacional, Jovem Pan Internacional com Marcelo Favalli e, na sequência, o documento Jovem Pan. Daqui a pouco o Favalli volta com outras informações.